E se eu te disser que um livro escrito em 1865 por um francês tinha senso de humor, você acredita em mim? Ou você precisa ver esse vídeo até o final? Mesmo acreditando, eu aconselho que você veja esse vídeo até o final para conferir tudo. Oi, se você não me conhece, eu me chamo Aline e tenho uma página chamada Li Livros em quase todas as redes sociais. E hoje eu vim falar desse livro que me surpreendeu, entendeu? Desde a página 1, que se chama Da Terra à Lua, de Jules Verne. Como eu falei antes, ele é um livro escrito em 1865, então eu esperava que fosse um livro mais assim, truncado, mais sério, que não tivesse ironia, sarcasmos e humor. E foi exatamente o oposto que eu encontrei aqui. Eu encontrei ironia, humor e sarcasmo. É um livro muito divertido. Basicamente é um francês, né, que ele tá acabando com os Estados Unidos, falando mal. Na verdade, assim, a gente chega em um momento do livro que a gente não sabe se ele tá apenas tirando sarro ou se ele tira também o chapéu dele e acha legal a força, né, dos Estados Unidos em convencer os outros países, os outros continentes, as outras pessoas. Porque ele começa o livro de uma forma bem assim, de chacota mesmo, falando que os norte-americanos, eles eram excelentes, né, na balística, tanto que eles davam todas as células do seu corpo em prol desse empreendimento, literalmente, porque a maior parte das pessoas que se dedicavam à balística, elas não tinham um membro do corpo, era uma perna, ou as duas pernas, ou o braço, ou a mão, enfim, alguma parte do corpo faltava àquelas pessoas, né, que se dedicavam tão profundamente com uma atividade tão perigosa quanto a fabricação de balas e armas. E o que é a melhor coisa para as pessoas que fazem armas e balas? A guerra. E foi o contrário que aconteceu. Teve a paz. Pobre dos norte-americanos. O que é que eles iriam fazer agora, né? Pelo resto de suas vidas. E uma depressão terrível abateu, né, os norte-americanos, de acordo com Jules Verne aqui nesse livro. Eles não sabiam mais o que fazer, estavam assim, vendo o fogo, né, na lareira. Não sabiam mais o que iriam, né, fazer no dia seguinte, o que é que eles iam fazer com aquele conhecimento todo que estava na cabeça deles, aquela arma que eles tinham construído, o canhão, o adversário, porque um construía uma arma e o outro um escudo. Então eles eram adversários porque o cara que construía a arma queria sempre destruir o escudo. E o cara que fazia o escudo queria sempre construir um escudo mais forte. Mas nem isso fazia mais sentido. Então eles olharam para o céu e viram a lua e falaram: vamos então atirar na lua. Maluquice, não é maluquice? Pois é, nesse livro aqui, aparentemente foi uma coisa maravilhosa, todo mundo achou isso ótimo, começaram a conversar, fazer reuniões, mandar cartas para Cambridge, pegar a opinião de todo mundo, a população vibrava, torcia e terminou que eles começaram a construir então este big canhãozão para atirar na lua. O objetivo deles era mandar uma bala para lá, não necessariamente para destruir a lua, mas com itens da humanidade, para que as pessoas que moram, né, lá na Lua, elas soubessem um pouco da cultura da galera aqui da Terra. E aí foi basicamente essa a premissa do livro. O que eu achei muito interessante é que Jules Verne consegue escrever de uma forma que essa premissa tão básica quanto pessoas entediadas lá nos Estados Unidos que decidem atirar na Lua se torne um livro tão divertido quanto esse daqui. Tinham alguns capítulos, né, que ele apresentava muitos cálculos e muitas medidas que eu não entendia e acabava se tornando um pouco maçante. Eu só queria arrancar essas páginas e jogar fora. Mas conversando também com algumas pessoas, essas pessoas falaram que esses capítulos ajudavam a criar a atmosfera do livro. Eu concordo, mas eu acho que também ele exagerou um pouquinho ali, o que é compreensível, porque em 1865 ninguém tinha a IA, né, para perguntar as coisas, ou a Wikipédia, ou uma enciclopédia muito fácil. Então, se ele colocasse essas informações em um livro, o livro seria mais bem vendido, né, mais bem quisto pelas pessoas, porque teria essa informação. Então, eu entendo, eu só não sou muito fã, né, de ficar vendo essas coisas, e foi o que me fez mais puxar, assim, o freio de mão no início dessa história. Só que lá pela metade do livro, aparentemente ele também cansa, sabe? Eu acho que um terço do livro, ele mistura, assim, muitas coisas teóricas e técnicas sobre fases da Lua, sobre cálculos, sobre dimensão de canhão. E aí depois ele meio que larga a mão, não fala mais disso, tá tudo ótimo, porque você já viu aquilo lá atrás, você já sabe que o perigeu é o momento da Lua que fica mais perto da Terra.
e acabou. Então, vida que segue, livro que segue, e a história se torna muito fluida, sabe? E é muito engraçado ver Jules Verne falando mal dos norte-americanos, mas em determinado período, né, da história, como eu falei pra vocês, que fica assim na dúvida se ele tava realmente criticando ou se ele tirava o chapéu pras pessoas, porque ele coloca um francês também nessa história, e o francês dá uma solução lá muito doida, porque ele não só quer, né, que essa bala chegue na lua, mas ele fala, e se eu for dentro? E aí começa um auê, é basicamente um monte de homem aí com o ego inflado, sem saber o que é que vai fazer, porque tem outra pessoa que não acredita, né? Uma única pessoa que não acredita que esse empreendimento vai dar certo. E você se lembra no início que eu falei que tinha aquela pessoa que era adversária, né? Que um construiu o escudo e outro a arma? Pois é, o que é adversário é o que construiu o escudo. Ele não tinha mais adversário na vida dele, ele então ia ser contra o empreendimento da lua. Mas aí acontece lá uma reviravolta, é muito engraçado o que acontece com ele, é muito engraçado o que acontece com ele. Eu tinha certeza que uma coisa iria acontecer nessa história, essa coisa não aconteceu. Aí quando essa coisa não aconteceu, eu falei, então com certeza essa outra coisa aqui vai acontecer. Essa outra coisa aqui também não aconteceu. E eu fiquei, gente, o que é isso? O que ele tá fazendo? O que vai acontecer nos próximos livros? Porque esse livro aqui não é um livro único. Ele faz parte de uma trilogia. É da Terra à Lua, Ao Redor da Lua e o outro eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui pra vocês verem. Eu tenho os 3 aqui em casa e eu tô muito curiosa pra fazer essa leitura, né, da continuação. Mas antes eu vou ler os livros que eu tô lendo, né, que eu tô lendo agora Jurassic Park, e tá muito divertido. Enfim, vai lançar o filme no dia 3 de julho. Mas voltando pra esse daqui, termina com um gancho que você vai querer ver as continuações. É muito fluido. Eu sei que você olha um livro assim, você acha que é fino, e ele realmente é fino. E se eu falar pra vocês uma outra coisa, vocês vão achar que ele é mais rápido ainda de ser lido. Porque ele, por dentro, tem as ilustrações originais. E é uma arte tão bem feita, que além de você parar assim e ficar apreciando realmente esses artistas, né? Você fica imerso na história e consegue imaginar tudo. Se você tem dificuldade de imaginar algumas cenas, nesse livro daqui você não vai ter problemas. Eu realmente gostei bastante. Eu tô muito ansiosa pra saber o que é que vai acontecer, porque, gente, eles começam essa história de uma forma e terminam pior do que começaram. São pessoas muito atrapalhadas e Jules Verne não poupa críticas e sarcasmos. Acho que menos crítica e muito mais sarcasmo e tiração de sarro. Esse vídeo ficou relativamente curto porque é um livro com um plot simples, mas eu acho que a maestria aqui é a forma como Jules Verne consegue desenvolver essa história aparentemente simples e banal e besta, e que realmente é tudo isso, mas também é muito divertida. Eu recomendo sim a leitura da Terra à Lua de Jules Verne, mas já com esse aviso de que os capítulos iniciais vão envolver muitos cálculos, muitas medidas e muitas coisas assim teóricas que realmente é pra gente não entender, pra gente ficar perdido junto com todo mundo que estaria lendo naquela época, que acharia que teria informações aqui cruciais que você não iria encontrar na enciclopédia, mas que na verdade você não vai entender nada porque você não entende nada do que ele tá falando aqui, porque nem todos os termos que ele colocou aqui são termos corretos. Depois disso passa e você vai aproveitar uma leitura maravilhosa. E hoje eu encerro esse vídeo falando que no dia de hoje, quinta-feira, dia 18 de junho de 2025, eu estou na Bienal. Então, eu estou falando do passado sobre o futuro, que para vocês será o presente. E eu vou fazer vídeo e conteúdo da Bienal. Se vocês querem acompanhar, me sigam lá nas redes vizinhas, né? Com @lilivros. Pelos stories eu vou compartilhar tudo. Vou fazer vídeo também para essas redes sociais e para aqui pro YouTube também. Então fiquem ligados que na próxima semana vai sair o vídeo da Bienal. Eu estou muito ansiosa, muito ansiosa, contando os dias, como eu tô no passado, né? Tô contando os dias para chegar no futuro. Nos vemos então na próxima semana.